Olá, pessoal. Boa tarde. Tô aqui um pouquitito atrasada. Aí, Ricardo, vou te convidar ou você entra? Somática. Acabei de te convidar, ok? Boa tarde a todas. Oi, Oi, Ricardo, oi, Tereza. tudo bom? Conseguimos. Eu estou feliz agora porque eu consegui vencer as minhas barreiras cognitivas para essas coisas. É, pois Você é. tinha que ter algum defeito, digamos assim, né? Eu Vamos tenho ser modestos. vários. Eu tinha Tenho que ter vários. alguma dificuldade. E aí eu vou ter É uma. dificuldade Eu agora com o estou tendo Instagram. dificuldade em escondê-los. Pois é. Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live. Enquanto o pessoal vai chegando, eu e Ricardo vamos falar um pouquinho sobre nós e sobre como nós nos encontramos nesse mundo, né, da psique. Chegou mais alguém chegando aí? Bem-vinda, Simone, e todos os demais. E aí, Ricardo, você quer começar falando um pouquinho sobre você? Ou a gente espera mais um pouquinho, mais gente chegar? Olha, eu não tenho ideia de quantas pessoas estão. Se já tem Aparece em bastante cima, gente. perto do xizinho aqui, ó. Ah, tem um númerozinho ali, né? Está aumentando. Isso. O meu é Está aqui, não aumentando e sei se o seu diminuindo, fica é. desse lado. É, deixa o pessoal ir chegando. Isso. Vamos, bom, vamos dando boas-vindas a quem chegou, está chegando, né? Quem vier chegar depois, a gente dá mais boas-vindas também, né? Isso. Então, Tem pouco tempo que a podemos gente se começar, né? conhece, né? Pois é, mas do jeito que a gente se relaciona, parece que não, né? Sim, sim. Acho que a nossa É, relação foi ficando bacana nesse é. último ano, eu diria. Mas eu me lembro a primeira vez que eu o vi. Tchan, Foi? tchan, tchan, tchan. Eu tinha terminado de fazer a formação em MDR, ou estava fazendo, e teve um congresso em Hum, São Paulo. E eu fui sim, sozinha, com a cara e a coragem, eu não conhecia ninguém. Eu falei, é. chega lá, eu conheço o pessoal, vou ficar hospedada no hotel do evento, né? E Uhum, assim, eu fui, sentei lá sozinha, lembro até a roupa que eu estava, elegantérrima. Sentei, olhei em volta, sabe aquela pessoa que não conhece ninguém? Que chega uhum. assim, ó, e eu vi você. Ah, é? Você estava sentado do outro lado, assim, mas não sabia quem era. Mas eu te vi e te enxerguei. Depois, a Adriana Salerno me falou de você, que ela estava lá. Não, aí eu Sim. conheci a Adriana. A Adriana foi minha companheira. A gente saiu à noite, a gente foi para umas festas. Ah, não, esse já estou misturando. Foi no encontro de Buenos Aires. Hum, Misturei, que a Adriana foi no de encontro de Buenos Aires. Lá eu conheci a Adriana, que me falou sobre você, me mostrou uhum. foto, eu passei a te seguir. E aí eu falei, eu me lembro desse moço. Ele fez umas perguntas muito inteligentes. E eu gostei das suas intervenções lá. Bom, mas como eu fiquei É. calada, você não percebeu a minha presença. Então, me conte mais um pouquinho, deixa eu te conhecer melhor, além da É, primeira vez que eu te vi. pois é, né? Você me fez esse convite para a gente trabalhar junto esse tema tão legal, né? Tão importante, tão fundamental nas nossas vidas, né? Sim. Não só porque nós somos profissionais da área, né? Mas Uhum, também porque é o que a gente pretende mostrar hoje, né? E essas características que estão, né, fomentando um nosso relacionamento como colegas, como amigos de trabalho, parceiros aí, são características fundamentais para que uma relação verdadeira possa se desenvolver, né? Possa se estabelecer, né? E eu tive, quer dizer, eu não vou falar minha vida toda, porque só de clínica são 42 anos, né? Mais não, é 20 e bem tantos aí. resumidinho. É bem resumidinho, né? Então, eu vou falar de uma coisa que eu acho importante para o nosso começo aqui, né? Que foi a primeira
a primeira formação terapêutica que eu tive contato foi num estágio num hospital psiquiátrico em Niterói, com um psicólogo chamado José Luiz Belas, que eu agradeço muito até hoje pela gentileza de me aceitar como seu estagiário. E ele estava muito entusiasmado, e ele trabalha ainda com essa perspectiva, né, dentro do desenvolvimento da teoria do Carl Rogers, né? Ele trabalhava com terapia centrada na pessoa, e nós tínhamos ali a oportunidade de estudar um pouco e conhecer na prática, com algumas dinâmicas e tal que ele fazia no estágio. Éramos um grupo de estagiários, sobre o desenvolvimento de empatia, congruência e aceitação incondicional, né? Isso é muito difícil, né? À medida que a gente vai crescendo, né? Quando eu abri meu consultório, eu falei, se eu não souber fazer nada, eu sei fazer empatia, eu sei ser congruente, né? Eu sei aceitar incondicionalmente as pessoas. Então, só que o buraco é mais embaixo, né? Quando a gente vai entrar na prática, né? A realidade é outra. E na minha trajetória profissional eu fui embarcando pelo estudo da psicanálise, porque o que me interessava era o conhecimento da terapia reichiana. O Reich foi a minha grande paixão, e é até hoje, né? Por muitas razões que a gente não vai se deter aqui. Mas depois eu também fui vendo que tecnicamente eu precisaria me capacitar, né? Sair um pouco daquele viés teórico da psicanálise que deu na terapia corporal e que foi dando em outros estudos, né? Depois de quase 20 anos de clínica reichiana, eu resolvi abrir afastar os antolhos, assim, né? E olhar o que tem mais à volta. Aí fui estudar hipnose, né? E encontrei um mundo muito interessante de possibilidades, né? Que eu não sabia que existia. E me ajudou muito a vencer muitos preconceitos, né, sobre clínica, sobre relação terapêutica, sobre o que se pode, né, vamos dizer assim, as inspirações que outros clínicos tiveram. E gostei muito da possibilidade de entender esses outros cenários, né? Então, eu tenho um blog que se chama Interfaces e Interações, né, que é exatamente essa costura, né? As coisas vão se costurando. E eu recebia clientes de diversos níveis. Eu recebia o CEO de uma empresa com 5.000 funcionários, eu recebia o faxineiro de outra empresa, o funcionário público, né, médicos, advogados. Então a clientela foi exigindo que eu vamos dizer assim, capacitasse, né, em direções significativas aí, né? Aí veio o trauma, veio o MDR, veio experiência somática, atualmente o Biodynamic, né, o IFS, o Sistema Familiares Internos, do Richard Schwartz, né? Eu tenho um mentor que me ajuda muito, que é o Jorge Stolk, né, que está vivo ainda. É bom a gente conversar com autores vivos, né? Inclusive, é um dos autores que você vai trazer no trabalho futuro que nós vamos fazer juntos. Exato, né? exato. Eu vou trazer a contribuição dele, que é muito grande, sobre relação terapêutica, a importância disso, né? Do curso que a gente vai oferecer, né? E basicamente é isso, né? Se eu ficar me detendo muito aqui, eu tomo tempo de todo mundo. Nosso currículo é grande, a gente quer ouvir perguntas, falar né? muito, não. A gente quer ouvir perguntas das pessoas. Isso, pessoal. Daqui a pouco vocês vão poder fazer perguntas e a gente vai tentar respondê-las, né? Com muito carinho. Quem não me conhece, então, eu sou a Tereza Freire. Eu também sou psicóloga, trabalho com várias técnicas, várias abordagens. O meu histórico é na terapia sistêmica, a minha origem, né, é na terapia sistêmica e na psicanálise. Então, eu pretendia fazer uma carreira acadêmica. Então, eu não fui direto para a clínica quando eu estudei. Antes eu me interessava mais por teologia, por filosofia, depois sociologia. Depois eu fui realmente me tornar uma psicóloga. E nesse intervalo entre ficar sem saber se ficava na academia e ir para a prática clínica, eu fui terapeuta comunitária durante muito tempo. Então, eu fiquei uns 5 anos, eu digo assim,
no limbo, mas assim, me preparando para estar onde eu estou. Então, foi um trabalho com comunidades, eu sempre gostei muito de trabalho voluntário, né? Eu sempre fui uma pessoa muito engajada. Eu estou bem menos agora, porque eu estou nessa pandemia, acho que eu estou engajada só com meus clientes, né? Estou muito engajada. Mas, em termos do coletivo, eu estou um pouco ausente. E estar com a comunidade, com as pessoas da periferia, me fez entender a humanidade de uma forma ímpar, para além dos livros. Então, hoje eu sou uma pessoa muito simples, que fala de um jeito muito simples, mas que eu sei que eu tenho um embasamento teórico, eu tenho uma teoria da personalidade, que meus mentores, né, que eu considero que a partir dali eu vou usar isso na minha prática, na minha relação terapêutica. E aí, Ricardo, quando a gente traz esse tema, eu queria te perguntar, antes de qualquer coisa, falar do curso que a gente vai dar, né? A gente vai ministrar um curso sobre relação terapêutica que tem o título, qual é mesmo o título? Relação terapêutica, mitos Desconstruindo e mitos e construindo. construindo pontes. Exato. Então, o curso vai acontecer em 9 de abril, 14 de maio e 11 de junho. Vão ser Isso. 3 módulos. Cada módulo a gente vai desenvolver alguns dos temas que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. E a relação terapêutica, ela não existe, então, só para nós psicólogos na relação com o nosso cliente. A gente estava falando sobre isso, existem alguns aspectos da relação terapêutica, como a empatia, que não diz respeito só ao psicólogo, diz respeito a outras profissões, você concorda? Exatamente, né? Se a gente pensar que esse campo é muito amplo, né? Não só para isso não está só em profissionais de saúde, né? Porque Sim. a gente tem o nosso viés, o nosso olhar é mais na direção do que é terapia, né? Que é fundamental. Uma pessoa não vai procurar um psicólogo para levar seus problemas se ela não tiver um mínimo de confiança, né? E essa Mas peraí, como é confiança que ela vai ter tem que... confiança se ela ainda não conhece a pessoa? É só uma Exato, né? brincadeirinha, eu sei, tá? É, Diz aí. exato. Ela é, porque a relação de confiança a gente tem que ter com o mecânico, com o padeiro, né, com o jardineiro, a relação de confiança, né, com a empregada doméstica, com as pessoas que prestam serviços para nós, né, e que nós Uhum. prestamos da mesma forma, né. O pressuposto é que nós deveríamos viver numa sociedade honesta, né, mas nem sempre é assim. Mas há a possibilidade de que os serviços em geral sejam prestados, né, de uma forma honesta, numa base de troca em que o dinheiro entra como troca pelo serviço e a gente confia que isso vai se dar, né? Sim. Quando você entra numa relação sem essa confiança, né, seja de qualquer natureza, né, já fica difícil, né? Se você descobrir que o mecânico está roubando gasolina do seu carro, né, onde você deixa, ou cobra peças que não trocou, coisas assim, né, essa confiança é abalada. As relações de ajuda, de um modo geral, elas exigem um pouco mais dessa confiança. Caiu o celular? Ah, é. Eu não sei se Quando. é porque não está confiável o local onde eu coloquei o celular, entendeu? Eu Pois não é. estou me sentindo segura nele. A Então, relação de confiança. Diga. pois é. Se sabe, por exemplo, que pacientes em UTI, quando Ah, sentem a humanidade dos profissionais que cuidam deles, né, eles melhoram mais rápido, né? Porque a uhum. percepção do isolamento quando se está doente, né? E doença aí abrange tudo que é possível, né? De tudo que é possível ficar doente, né? A questão da confiança é fundamental, né? Então, esses profissionais de UTI, profissionais de hospital, quando são empáticos, quando eles sabem se colocar no lugar do paciente, né? E os médicos, os enfermeiros, eles têm uma capacidade de ajudar esses pacientes a se recuperarem mais, graças a essa mágica, né? Parece uma mágica, né? Porque não é só dar remédio, não é só cumprir protocolo, não é só o atendimento terapêutico dentro do que é a formalidade, né?
para muita gente, o fato de ser ouvida, de ser escutada, de ser apoiada, né, para a maioria de nós é fundamental, né? É claro que isso entra em questão também a capacidade dessas pessoas de receberem esse apoio, né, dessa humanidade. Tem pacientes ou pessoas em situação de necessidade que perderam essa humanidade, infelizmente, né? E se perdem Uhum, da humanidade, se perdem da interação. Então, a gente tem os pressupostos básicos de uma relação terapêutica, né? A confiança, né? Que no nosso caso vem mais pela reputação que o inicialmente, profissional tem. inicialmente vem pela reputação. Pela reputação, né? Se uma pessoa confia em mim, eu digo, olha, vá fazer terapia com a Tereza Freire. Então, eu confio na reputação da Tereza, né? Aí a Tereza diz, você precisa de um psiquiatra, vá no doutor fulano, eu indico. A Uhum, gente faz uma rede de interações, né? De confiabilidade das reputações mútuas, né? E para que uhum, serve isso? Né? Isso serve para ajudar as pessoas a resolverem problemas. No nosso caso, a terapia pode ser entendida em dois níveis, né? Resolução de problemas e crescimento pessoal, né? A gente ajuda as pessoas a saírem de depressões, de ansiedades, né, de estados onde elas estão paralisadas de algum modo, né? Geralmente as pessoas vão para as terapias quando elas não estão dando conta, né? Estão no meu limite, né? uhum. E aí nós temos que ser hábeis o bastante, né, para diagnosticar, né, onde, como a gente vai, com que ferramentas. Tem um trauma ali que precisa ser trabalhado, tem uma questão de desenvolvimento, né, tem um déficit de desenvolvimento nessas pessoas, o que precisa ser feito, né? A gente estava Tá. conversando sobre a questão do crescimento, né? Hoje em dia a gente está tendo, né, nessa época, né, muitos jovens que são verdadeiras crianças, né? Eu me lembro de um rapaz dizer que ele botava a cueca, ele foi morar sozinho, ele botava a cueca dele num cesto e ela parecia limpa, passadinha na gaveta dele. Ele nunca tinha parado para pensar como é que essa mágica acontecia, né? Então, Aham. virar adulto é se Eu tô responsabilizar rindo, mas por é para coisas. chorar, Pois é, né? Então a gente está numa lamentável. época que tem muitos Peter Pans e Barbies, né, que não sabem se responsabilizar pela própria vida. Então, às vezes, o trabalho é ajudar a pessoa a ser adulta, né? Assumir responsabilidades. E, enfim, se a gente ficar só com Enfim, um olha olhar só, específico, né? eu queria falar de outra coisa, voltar um pouquinho, pode ser? Quando a gente foi Vamos. falar da relação terapêutica, que serve para todos os profissionais, mas que a nossa, como psicólogos, tem algumas especificidades, né? Isso. Dentre elas, a empatia, né? O Uhum. não julgamento, a Isso. sinceridade, a franqueza, Isso. primar pela verdade. E Isso. quando a gente fala de não julgamento, a gente que vive agora nesse mundo tão polarizado, é Uhum. difícil, né, Ricardo, a gente não julgar. Então, aí eu pergunto para vocês que estão aqui com a gente, você realmente consegue atender uma pessoa e não passar pelo julgamento? Quando Pois há é. uma coisa, quando é gritante a diferença do que você pensa sobre algo, do teu É. referencial de vida, dos seus Isso. valores, da sua moralidade, e nem estou falando em religião, nem queremos Uhum. tocar nisso agora. Talvez no curso a Sim. gente possa se aproximar, tangenciar. Hoje tangenciemos. No Uhum. curso nós podemos acertar o alvo, né? Uhum. Mas como é Sim. que fica isso? Então, eu tenho visto algumas posturas de profissionais que acham que é normal julgar. Eu não estou É. dizendo que a gente não julga. Uma coisa é É. eu julgar aqui dentro, Uhum. mas eu tenho que estar atenta ao que eu estou sentindo para que É. eu não possa cair nessa armadilha do julgamento. Isso é Sim. muito perigoso, porque quando nós Uhum. estamos, no curso, como a gente está combinando, né, vai ter uma parte que eu vou falar sobre uma psicologia nietzschiana, né? Como é Uhum. que Nietzsche vai nos orientar, entre aspas, porque nem tinha psicologia, né? Uhum. Mas como seria uma psicologia para além da moral, digamos assim, né? Porque Uhum. o julgamento ele existe. Agora eu tenho que estar atenta para eu não estar conduzindo essa pessoa a partir dos meus pressupostos.
Uhum. Isso não é fácil. A gente que Sim. dá supervisão, a gente sabe disso, dessas É. dificuldades, desse sofrimento que eu também já passei, né? Uhum. E eu estou falando isso por conta de uma pergunta que quando eu divulguei a live, a Luciana, que é uma colega muito querida, fez essa pergunta. Como é que fica, né? Qual é a sua opinião quando o cliente tem questões muito diferentes das nossas? E a gente Uhum. pode passar por esse julgamento. A É. minha é essa: esteja atenta ao que você está sentindo, esteja atenta ao que está acontecendo dentro de você e Uhum. mensure, né? Antes de falar, avalie, porque vai acontecer. Uhum. Tudo bem, mas não precisa acontecer aqui fora, não precisa acontecer na relação. E depois a gente tem que trabalhar isso na nossa própria terapia. Uhum. Você quer falar É. alguma coisa sobre isso também? Quero. Esse tema é Diga. muito interessante, né? Porque a gente tem um viés ideológico que, se a gente Uhum. considerar que ideologia é visão de mundo, né? E é muita pretensão da minha parte achar que a minha visão de mundo é melhor do que a sua ou de qualquer outra pessoa, né? Eu acho que é muita arrogância. Isso, eu me sinto arrogante se eu disser que você tem que pensar da forma como eu penso, né? Essa questão passa pelo seguinte, para mim: quando é que eu estou fazendo um conluio com esse cliente ou com essa cliente, né, e que tem a função de encobrir verdades dolorosas e difíceis para ela própria, né? A gente sabe que tem conflitos, todos nós trazemos conflitos e temos nossos mecanismos de defesa, né? Como é que Uhum. a gente lida com questões que nos incomodam, que nos afligem, né? Como é que a gente lida com questões que, por exemplo, você atenderia um assassino, né? E por que você atenderia um assassino? Você não está aprovando o ato dele, né? Ou você agora você pode pensar assim: vamos julgar se o motivo que levou você a assassinar, né, Uhum. é um motivo justo, né? Isso é uma questão para o direito, né? Quem tem que avaliar isso é juiz, é promotor, advogado, né? A questão é, você está fazendo um conluio com essa pessoa, né? Você está, por exemplo, ajudando ela a encobrir o sentimento de culpa, porque a gente tem um assassino dentro da gente. Quem já não diz eu mato esse sujeito, né? A gente tem uma raiva Aquela assassina raiva, dentro de nós, né? A gente só se controla o bastante para não deixar isso virar para ato, não né? passar da potência para o ato, né? Isso Em é da condição potencial, todos humana. nós temos. Exato, né? Então, a gente tem muitas faces dentro de nós que o Jung chamava de sombra, né? A nossa sombra é aquilo que a gente não gosta na gente, né? Então, Sim. se a gente fica querendo impor às pessoas os nossos mecanismos de defesa, as nossas ideologias, elas são mecanismos de defesa para essas coisas que a gente não quer ver, né? Então, terapeuta que vai trabalhar na resolução de problema tem essa limitação aí. Mas até aí tudo bem, né? Com a MDR, por exemplo, você entuba lá seu preconceito e fica, vamos lá, olha para isso e tal, né? Você vai ajudando a pessoa a superar a ferida traumática dela, ou vai apontando uma coisa aqui, outra ali. Mas vai chegar uma hora que o terapeuta vai ter que olhar para si mesmo, né? E essa é a hora de atravessar a noite escura da alma, né? De atravessar os problemas mais íntimos, mais profundos que todos nós trazemos e que fazem com que a gente use defesas para superficializar a nossa relação com a vida, né? Atravessar isso é muito rico. E você só ajuda uma pessoa a nadar numa água sombria, escura e turbulenta se você tiver aprendido a nadar nessa água, né? O Na Jorge sua Stalkner água. fala, o Jorge Na Stalkner sua fala água. assim: é muito Hum. bom. Qual é a diferença entre mim e um paciente que está perdido? A pessoa está perdida, confusa no seu mundo. Qual é a diferença entre mim e essa pessoa? É que eu já me acostumei a ficar perdido. Não é que eu já estive perdido, não.
Não, eu já me acostumei a me perder, a não saber, né? Então, a Uhum. gente tem que ter um descolamento, um desencontro dessa pretensão narcísica de saber, né? De ter a Pois é. resposta, né? E Toda a como é que é? ciência, imagina só, o Ah, DSM-5 diz lá o que, que a gente tem que saber sobre os nossos pacientes. Os manuais de psicopatologia dizem o que, que a gente tem que saber sobre os outros, sobre, né? A gente explica, a gente orienta hum. e a gente ajuda a resolver com esse saber. Mas como é que é poder não saber, né? Como é que é ir Pois além disso, é, né? esse lugar de não saber, ou de suposto saber, né, como diria Lacan, para o outro, que nós teríamos esse lugar de saber, e a gente saber que não sabe. Isso é É, muito importante. Isso é exato. essencial na nossa Uhum, humanidade, na nossa relação, na nossa isso. humanidade, no nosso pé no chão. Porque a É. gente pode estar, porque o paciente, muitas vezes, na relação, pode nos colocar numa, como eu diria, pode nos colocar num lugar de saber. Né? Hoje Isso. eu postei uma coisa no Instagram que é mais ou menos assim, é um trecho do filme de Matrix, e que ele vai procurar o oráculo. E quando ele chega Hum, lá no oráculo, que é a oráculo, né? Ela diz para ele, ele pergunta algo assim: você sabe o que eu vou escolher? Se eu vou tomar a pílula tal ou a tal, se eu vou, né, é. aceitar conhecer? Aí ela Azul a falou assim, vermelho, né? aí ela responde, você não veio aqui para saber se você vai aceitar a missão. Você já sabe Hum, o que você vai fazer. Você veio aqui para entender os motivos. Aí eu hum, falei, uau! Quantas vezes uhum, uma pessoa não chega no nosso consultório uhum, com essa esperança de que sim. nós vamos revelar algo, de que Uhum, nós sabemos. Ou seja, eu não vou tomar essa decisão antes de ir lá no consultório conversar com o Ricardo. isso, Nossa, isso. Tereza, eu estava louca para chegar a essa sessão antes de tomar uma decisão muito importante na minha vida, né? Uhum, No fundo, coloca a gente nesse lugar. é. Colegas, todas vocês que estão aqui nos assistindo, vocês já estiveram num lugar como esse, em que você pôde ter oportunidade de se sentir envaidecida, de ter a sua questão narcísica ali alimentada, né? E ó, é mesmo, você veio aqui, eu poderia ter essa postura. Mas essa postura na relação vai ser um dos temas que nós vamos trabalhar no curso, né? Os empecilhos da relação terapêutica. Como a relação terapêutica pode ser um empecilho para que o cliente desenvolva, tenha seu desenvolvimento pessoal e o processo aconteça e alcance a cura, que eu gosto de falar cura assim, ó, Ricardo, entre aspas, né? Que a gente também vai falar muito sobre isso, né? Será que existe realmente a cura na psicoterapia, num ser que está em constante desenvolvimento? E aí eu quero seguir fazendo outra pergunta, né? Um ser volitivo, ele é capaz de chegar nessa cura? A relação terapêutica vai ajudar em quê? O que você acha que, na sua experiência, o que você É, considera eu que a considero. relação terapêutica possa ajudar? Eu falei aqui um pouco do que pode atrapalhar, né? Desse suposto Sim. saber, Uhum, essa vaidade, esse ilusório poder que a gente pensa que tem. é. Eu vou começar. Você sabe que eu sou muito, muito inspirado por piadas, eu sou bem-humorado em relação a essas coisas, né? Eu vou Ah, começar com uma fala do Bussunda, né? Lembra do não, saudoso Bussunda? É, lembro. a mãe dele era psicanalista, né? Aí perguntaram para ele assim: você acredita que se a psicanálise realmente cura? Aí ele disse assim: claro que cura, cura sim. Eu mesmo fui curado de muitas doenças, febre, dor de cabeça, tal, com o dinheiro que a minha mãe ganhava como psicanalista, né, para me pagar os médicos e tratamentos que eu fiz, né? Mas piadas à Aham. parte, né? A palavra, se a gente pegar a ideia de cura na sua essência, né, curar vem do latim cuidar, né? Curare é cuidar, Por aí. cuidar. Exato.
Então, eu não tenho que pensar como no modelo médico, né? E é aí que muda bastante a nossa posição clínica, né? Que os médicos deveriam poder também desenvolver isso, né? A capacidade de estar na relação para além do seu poder médico, né? Quer dizer, o médico diz para o paciente, eu sei qual é a sua doença, eu sei qual é a cura, né? Vou te tratar. É assim que tem que ser feito. Aí é cirurgia, tratamento medicamentoso, isso, aquilo outro, né? Uhum. Você tem que mudar a alimentação. Agora tem a medicina integral, né, ou integrativa, que está dando todo Integrativa. graça, né, está dando agora um, um leque enorme de possibilidades de cura, né? Mas curar é cuidar, né? E no nosso caso, Uhum. nós não estamos nesse modelo de eu tenho o remédio para te curar. É claro que algumas técnicas, como o MDR, como experiência somática, técnicas corporais, elas podem ser oferecidas como esse tipo de ferramenta. Ó, através disso, a gente acessa melhor as coisas, a gente melhora. Mas o que a gente tem que curar é a relação que a pessoa tem com ela mesma. Ou seja, cuidar dessa relação. O fator fundamental nesse processo é a diferenciação, né? Você vê, uma coisa é eu pensar que a lembrança de um trauma faz a pessoa ficar completamente tomada por tudo dentro dela que tem a ver com o trauma. Então ela não vê mais nada, é como se ela fizesse isso para a vida, né? Ela só vê o Sim. que esse lugar traumático a colocou, né? Uma história de abandono, uma história de desamparo, né? Uma história onde a relação com pais foi uma relação de muita dependência e tudo, é um estreitamento, tudo isso age como um estreitamento de consciência, né? Todo estreitamento de consciência é uma limitação severa para uma pessoa, né? E isso alimenta muitos preconceitos sobre si Será que mesmo e sobre os existe, outros, nesses né? tempos que vivemos, nós estamos tão evoluídos, será que existe tratamento de consciência? Ah, nada irônico, né? Pois é, Será só que existe existe quando estreitamento de consciência? é, Existe, a a, começar no meu estreitamento. a Eu tenho palavra um que a ponto de gente vista, né? usa quando a gente usa as nossas opiniões e nossas ideias como se fossem obsessões, né? Como se o mundo tivesse que ser assim, né? O mundo, você vê a diferença entre alguém que adotou o Hum. pensamento científico como lógica, não precisa nem ser um cientista, né? Mas o pensamento científico diz assim: vamos procurar as evidências de que isso é verdade ou de que isso funciona assim, né? Então, se você não acha evidências, ou se você acha, você está predisposto a mudar de opinião, né? Um bom cientista, quem tem uma visão do mundo baseado em ciência, está disposto a mudar de opinião. E o experimento que eu fiz, né, não resultou, não comprovou a hipótese que eu queria comprovar. Então, eu não Hum. posso manter uma opinião baseado numa falta de evidências, né? A pessoa que funciona baseada no seu sistema de crenças, ela não quer ver evidências, ela não quer ver nada que mude o seu sistema de crenças, né? Ela quer só que o mundo reflita o seu sistema de crenças. Então, isso é um estreitamento de consciência, né? Isso é uma onipotência narcísica, isso pode ter vários nomes, né? Isso é um Entendi. fanatismo, isso é uma soberba, né? E quando Uhum. você se você tiver um sistema terapêutico baseado numa ideologia desse tipo, né, uma visão de mundo e de homem assim, né, você não está fazendo terapia, você não está libertando a pessoa para se desconhecer, né? E é só para se afirmar naquele lugar, né? Naquele lugar de Espera só, poder. deixa, esse se desconhecer, eu entendo quando você fala isso, que é eu sair desse aparente, da superficialidade e aprofundar no verdadeiro conhecimento de mim, É isso. certo? É entrar em autoconhecimento. Só esclarecendo, porque a palavra pode ser É. mal interpretada. Esse se O desconhecer. autoconhecimento, Tereza, só serve para a gente se desconhecer, né? Se Porque conhecer como se conhecia.
É uma Pois é, desconstrução que você está propondo, que você está dizendo. exato, é a ideia do E mito, será de que existe desconstruir os mitos. É, entendeu? o conhecer total? Os melhores momentos da minha vida foram aqueles em que eu entrei nas situações, nas relações com clientes, com pessoas, nas relações de amor, sem saber, Uhum. sem a prioris, né? É quando você se abre para experimentar. É como você entrar num salão de dança, né? Escutar a música e deixar seu corpo ser levado pela música, né? E de repente você encontra alguém que harmoniza, que os movimentos se encontram. Isso é a vida para além do pré-estabelecido, né? Olha só, Eu, tem uma pergunta aqui. É porque já teve perguntas e eu passei. Desculpa te interromper. tá, É, da Eliana Gozendo. Eu penso que as nossas crenças direcionam nossos comportamentos, nossos isso. pensamentos, e elas estão conosco no processo terapêutico. É Uhum. possível desconectar das minhas crenças na relação terapêutica? Excelente pergunta, É. Eliana. Você quer responder? Desconectar, eu começo, você conclui. Desconectar das minhas crenças na relação terapêutica, eu creio que é impossível. Mas eu posso estar consciente de que eu as tenho e que eu preciso, que eu posso respeitar o outro, a crença do outro, né? Então, desconectar no aqui e agora, naquele momento, talvez seja possível. Mas eliminar, negar, dizer que elas não existem e que eu não sinto nada, é impossível. Porque, citando o meu queridíssimo Leonardo Boff, ele diz o seguinte: cada vista é uma vista de um ponto. Então, se tá ok eu estar num ponto e ter uma crença, e eu tô aqui atendendo o Ricardo, tá ok ele estar no outro ponto, né? Uhum. Aquela antiga ilustração também indiana, de vários indianos cegos indo conhecer um elefante. E um diz, nossa, mas Uhum. é pegando na pata, descreve a pata, o outro pega na tromba, o outro pega no marfim, quando os pobres dos nossos elefantes tinham marfim, né? Eu não sei se Uhum. você sabe, mas os elefantes estão nascendo com os marfins bem pequenininhos, porque de tanto que arrancaram. É chifre que chama aquilo, gente? Bom, enfim, um pega no Uhum. rabo, e aí o que que acontece? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma Uhum. percepção. Então, não é possível desconectar, além do momento terapêutico, eu creio que sim, eu acho que eu consigo fazer isso, respiro fundo, vejo que vem um julgamento, vejo que vem algo que é diferente, e aí eu consigo, mas a desconexão total eu acho muito É. complicada. Mas é Eu, possível eu, a gente desenvolver habilidades no consultório que exato. nos levem a essa aceitação desses pontos de vista diferentes. Aí para mim entra aquela segunda, aquele segundo objetivo da terapia, né, que é o crescimento pessoal. Na verdade, a gente não precisa de tantas crenças para viver, né? A gente precisa de abertura para experimentar, né? Uhum. Só que ficar reforçando muito as crenças, eu acredito nisso, esse é o meu valor, é isso que eu penso, pode estar falando de um medo muito grande para se abrir para a experiência, né? E para não pro o chamado não saber, né? Como é que é, né? Porque se eu tenho que me agarrar no que diz o meu sistema de crenças, né? Eu posso estar com medo, estar inseguro, né? E para viver a gente não precisa de crenças, a gente precisa de abertura para a experiência, né? O exemplo da dança que eu dei, né? Você precisa de que crença para se soltar, se unir com a música? Qual é a crença que você precisa? Uhum. Né? Qual é a crença que uma pessoa precisa para ter uma relação sexual prazerosa, por exemplo? Né? Para olhar para um bebê que acabou de nascer, né? E se enternecer completamente com aquela vidinha se mostrando ali aos prantos, aos gritos, né? Ou dando aquele sorrisinho de estado de graça, né? Que crença a gente precisa para ter experiências desse tipo, né? A gente precisa de abertura, a gente precisa de se largar das nossas
crenças e valores, elas têm uma certa importância, né? Eu preciso ter a crença de que eu vou ter dinheiro para chegar ao fim do mês, por exemplo, né? Eu preciso de uma crença que me permita operar no mundo, né? Sistemas de crença são para isso, mas eles não Sim. precisam, né? Eles não precisam ser como a gente ficar focado naquilo, né? Obcecado por aquilo, porque isso é tornar a vida uma obsessão. Sim, a Nadia está fazendo uma pergunta que eu vou ampliar um pouquinho a pergunta Você dela, se sabe que ela me eu permite. não estou vendo as perguntas? Aí embaixo, coloca, Tem vai um. passando assim, Mas só. Você tem que eu ir tento passando com ver. o dedo assim. Mas aí aparece Toca. só uma linhazinha. Isso, aí você coloca o dedo nessa linhazinha e vai levantando assim. Aí tem um monte. Uhum. Inclusive, pessoal, essas pessoas queridas que escreveram aí, que gostam de mim, do Ricardo, ó, coraçãozinho para vocês. Nós Sim. também gostamos de vocês, Marina e outra, Ana Cristina, outras que eu vi aí. Querida Nadir, você perguntou mais ou menos assim: é possível mudar as crenças negativas e as crenças limitantes? Talvez você tenha perguntado, levantado essa questão pensando no cliente, tá? Isso aí já é uma questão que não vai, nossa live não vai abranger, que é como nós faríamos esse tratamento para ajudar as pessoas a mudar. Mas aí eu vou pegar a sua pergunta e vou trazer para nós psicólogos. Você, psicóloga, psicólogo que está nos ouvindo, você acha que é possível mudar as suas crenças negativas, especialmente mudar as suas crenças limitantes para você conseguir se relacionar de um outro jeito? Essa é uma pergunta. Não, eu queria que vocês respondessem. Sim, não, né? Oi, Conceição, tudo bom? Me diga, o que você acha? É possível que você está aberta para mudar suas crenças limitantes para melhorar a sua relação terapêutica? Por quê? O que nós aprendemos na faculdade sobre relação terapêutica é isso aqui do que a gente vai experimentar no consultório. É um tiquinho do que a gente aprende ali. Pronto, a Wanda está disposta. Muito bem, Wanda. Então, vamos fazer o curso para a gente ir lá e aprender a desenvolver nossas crenças limitantes. E nossas crenças limitantes não são porque nós somos limitadas. É porque nós as temos desde sempre. E nós não as questionamos. A gente está na faculdade e a gente aprende coisas e vai para cursos e simplesmente absorvemos. O nosso curso, Marina, querida, também sim, né? O nosso curso, gente, vai ser o seguinte, igual a gente está fazendo aqui, é questionamento, é para pensar, é para você ter um senso crítico sobre você mesma na sua profissão. Como é que você tem se relacionado? Você está disposta a abrir mão das suas crenças e perceber que elas são limitantes, que elas podem estar podem estar sendo um empecilho para o desenvolvimento do seu cliente? Não é difícil? Eu já tive que abrir mão de certas coisas pelo desenvolvimento, pelo tratamento, pelo processo do meu cliente. O que você acha dessa questão de nós sermos limitados nessa questão da relação? Quer falar também Sim, sobre isso? E tem outra um pergunta pouquinho. aqui do Euler. Ah, Quando a gente está. Eu vejo o seguinte: na minha experiência, todas as vezes que eu tive que me confrontar com essas limitações autoimpostas, né? Ou porque estavam no meu inconsciente, né, eu não estava me dando conta disso. Isso é o que a clínica atualiza, né? A clínica atualiza o nosso inconsciente o tempo todo, né? Eu uhum, percebi que mudava a natureza da problemática dos clientes que vinham para mim, né? Chegavam clientes novos trazendo aquela problemática para que eu lidasse com ela e dizia, nossa, mas ou eu estou lidando com isso, ou eu acabei de passar por um processo de resgate dessa questão, né? Então, o Jorge Stalkner diz uma coisa que eu escutei antes também do meu primeiro terapeuta, né? Que é quando eu estudava Carl Rogers, dizia, terapia centrada no cliente, terapia centrada, ele dizia, não, a terapia centrada no terapeuta, né? O Jorge Stalkner diz, a terapia
paciente é a terapia do terapeuta. Então, isso é um pouco complexo e difícil de entender agora. Mas como é que você Não dá toma para falar isso? sobre isso agora. Mas como é que você toma essa Ah, problemática como sua também, né? A história do fugir para o seu sistema de crenças é uma maneira de se defender do problema do paciente como algo que te afeta de algum modo, né? Que está em você também. Né? Então, querer corrigir um dos erros da clínica, acho que talvez o maior erro da clínica seja querer corrigir a outra pessoa. Né? Isso é a mesma coisa que dizer: que menina feia, eu não gosto mais de você. Você vai apanhar nossa. se fizer isso de novo. Né? Ah, deixa eu contar uma Olha, eu coisa. só vou te amar Ah, se você for boazinha do jeito que eu gosto. Mamãe não gosta disso, papai não gosta daquilo. Terapeuta não pode ter essa atitude. Né? Eu só vou te aceitar se você se corrigir, né? Ou pelo menos se esforçar. Né? Você tem que se empenhar em se corrigir, em ser melhor do que você é. Isso é impossível. eu vou Né? dar um exemplo pessoal e vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito discreta, né? Então eu vou me expor um pouquinho. Quando eu tinha, há muitos e muitos anos atrás, quando eu tinha 19 ou 20 anos, eu tive o meu primeiro emprego. E o que eu fiz com o meu primeiro emprego? Nessa época eu fazia outra faculdade, antes de fazer psicologia. Eu fui procurar uma psicóloga e a sala era meio escura, acho que ela tinha muitas almofadas, era à noite que eu trabalhava. Eu tinha 2 empregos e depois fazia 2 faculdades, pra você ter uma ideia. Não sei como eu fazia isso. E não dormia. Bom, eu fui ainda, arrumei tempo para fazer a terapia. Estou lá com essa senhora, e eu lá no auge da minha juventude, cheia dos hormônios lá, muito feliz para me conhecer. Contei minha sessão lá para ela, e na hora que eu saí, na porta, olha, eu não me lembro, eu tenho que fazer um processamento desse momento, até hoje. Eu lembro que ela abriu a porta e eu saí, ela bateu nesse braço. Vamos fazer uma sessão de SR, Ricardo, para desensibilizar esse braço. Ela tocou aqui e disse: juízo, garota. Tenha juízo essa semana. 2 vezes. É, Eu fui para é, casa, na semana seguinte eu voltei nela com 19 anos e falei: eu não quero gastar o meu dinheiro para você dizer para mim o que a minha mãe me diz. é, é. E eu não sabia nada do que eu sei hoje, né? Então, assim, que lugar é esse que os psicólogos se colocam, alguns, né? Juízo. Gente, era Sim. tudo que eu não queria ouvir, É, é, que eu não precisava. Né? exato. Eu não me senti acolhida, eu não me senti. Eu mal comecei, a gente não O que fez você um vínculo. diria hoje para aquela menina, Ah, hein? Eu diria ah, coragem. eu diria, minha querida, venha, porque a vida é linda, você vai Tenha viver muita coragem. coisa legal. É, pois Coragem. é. Tenha Coragem, eu acho que é uma coragem. palavra muito interessante para a gente trabalhar no nosso curso. Né? Isso. Quando eu fiz o curso lá de autocompaixão, né? Inclusive, quem quiser adquirir, o curso está gravado, tá, gente? Autocompaixão na prática terapêutica, especificamente com os protocolos de MDR. Eu falo lá, o que eu estava falando? Me perdi, fui falar de outra coisa. Da coragem. A importância da coragem para E uma etapa. um dos itens que o Paul Gilbert, né, Uhum, fala é a importância da coragem para o sim. terapeuta e para o cliente. Porque eu não Uhum, consigo ser compassiva com o meu cliente e nem uhum, comigo mesma se eu não tiver coragem. E isso. coragem, meus queridos, vocês sabem, não é ausência do medo. É. Né? Coragem é a gente ir mesmo com medo. Ok, Uhum, eu estou consciente que eu estou com medo agora. Mas eu vou. Eu vou com muito uhum, amor, eu vou com muita verdade, eu vou com muita presença. Eu acho que esses são os princípios que nós não podemos uhum, abrir mão na nossa isso. prática. E assim a gente está caminhando para encerrar Isso. e Tem ver se alguma tem mais alguma pergunta? Você pergunta. consegue ler Não. aí? Porque. Sim, sim, a biologia da crença é possível mudar. Que mais? O curso, o curso é baseado no MDR? Não, Conceição, o curso é aberto para todos os profissionais da É, saúde. Mas a isso. gente vai ter essa pegada Uhum, psicoterapêutica, né? Que nós somos sim. psicólogos.
E a gente acaba Acredito dando que alguns você, exemplos do EMDR também, mas não é necessário ter a formação em EMDR, né? a Wanda disse, acredito que você consegue ir com seu cliente até onde você foi na sua terapia. Isso Uhum. aí é uma das questões que nós vamos polemizar no curso, né, Ricardo? Isso, com Será que é certeza. verdade que nós só podemos ir, o nosso cliente só pode ir até onde nós fomos? É. Se a gente não E se estiver eu pego impondo um isso, né? cliente, e se eu pego uma Mas cliente diga. eu entendo essa colocação como os meus limites pessoais, né, ou limitações, né, aquilo que me impede de crescer, ou que é o que eu tenho que trabalhar para poder continuar crescendo, pode se tornar um obstáculo para o meu cliente, né, se eu não tomar isso como um objeto de trabalho para mim, Aham. né? Se eu ficar usando, ou isso ficar no inconsciente também, né? Não saber, não ter consciência. Às vezes o cliente interrompe a terapia, vai embora e a gente não sabe por quê, né? Porque ficou ali alguma coisa que a gente não se deu conta, né? Mas quando a gente tem E esse olhar, nem volta para contar para a gente onde é que a gente errou. né? Pois é, Abandona o negócio. A gente fica na é, curiosidade. pois é, Isso né? aí faz parte do nosso trabalho na relação terapêutica. É. Julieta, obrigada por você dizer que eu sou corajosa. Eu sou a mulher brava e amorosa. Uma perguntinha aqui. A Covid tem impactado, de alguma forma, a relação terapêutica? Diz aí, Ricardo, que eu vou lendo aqui. Como é que é? A Essa Covid, eu pergunta estava é da tentando ler. Souza Índia. A Hum, Covid tem hum. impactado, de alguma forma, a relação terapêutica? Olha, Diga. de forma negativa, só não vejo como, né? Impactado não quer dizer que é negativa. É, Eu penso, é. tem A Covid é o alterado, tema, é, tem ela se influenciado? torna, ela se torna o tema, né? Se a gente, por exemplo, se o país entrasse em guerra, né, a gente ia estar lidando com os temas da guerra, porque a guerra ia estar afetando todo mundo, né? A Covid afetou todo mundo. Então cada um reage de um jeito, né? Uns vão para a guerra lutar, outros se escondem, né? Então a gente lida com aquilo que está acontecendo e que está afetando todo mundo. O perigo disso é despersonalizar a terapia, entendeu? É botar. A Covid é o deflagrador. A Covid é o que abre a caixinha de Pandora. Né? Vamos olhar para o que isso está abrindo, o que isso está despertando naquela pessoa, que é da dinâmica dela. Né? A Covid fica sendo usada como um álibi. Né? Tem gente que não sai mais de casa, Covid, posso pegar Covid, não sei o quê. Né? Aí pega. Até vi agora outro dia, não sei se é verdade, mas de que a rainha Elizabeth pegou Covid, né? Lá dentro do palácio dela, o vírus foi lá e pegou ela. Né? Quer dizer, não adianta excesso de proteção, isso vira uma obsessão. Né? E o que aparecem são as fobias das pessoas, são os medos, são as inseguranças de cada um, né? Que E é o isso que a gente impacta a tem que relação? olhar. Impacta, não, é a temática, acho que tudo impacta nesse sentido, né? Tudo Sim, acho. impacta, tudo Sim. traz, tudo vem para, passa pela relação terapêutica, né? A gente não pode negar qualquer coisa, qualquer questão do cliente passa pela relação terapêutica, sem dúvida. E a relação terapêutica é o cenário aberto para que isso E seja trabalhado. eu queria completar, caminhando de novo para encerrar. Esse período de Covid, né? Eu já tenho ouvido isso bastante. É a primeira vez que nós atendemos uma pessoa que vem ao nosso consultório com as demandas deflagradas pela Covid, pela pandemia. E é uma coisa que nós também estamos vivendo. Nós, Uhum, psicólogos, também sim, estamos vivendo. Então, assim, os dois estamos em sofrimento com a uhum, mesma questão, de forma diferente. Então, todos nós, nesse período, eu entendo que nós regredimos, porque ela deflagrou essa coisa mais uhum, primitiva que nós tínhamos. sim, O que estava recalcado, o que estava ali guardado, uhum, foi uma oportunidade, né? E isso, eu acho é, que acalmou um pouquinho, porque o sofrimento foi compartilhado. Eu não uhum, estou sofrendo a pandemia sozinha. Eu estou é, sofrendo a pandemia que todos estão sofrendo. Então, sim, quando todos sofrem, tem esse lado positivo de isso. que eu posso,
Todo mundo está Isso, passando por a isso, não sou pandemia, só eu. por esse ângulo, né, a pandemia nos humanizou, né? Todos nós, Tirou daqui a palavra. Eu ia todos dizer nós isso. somos afetáveis, né? Todos nós somos vulneráveis nesse mundo, né? Não há ser perfeito nesse mundo, né? Olha que interessante, a Luciana está dizendo. A Julieta disse que você também é fofo e também é muito espontâneo, tá? E Obrigado. corajoso. E a Luciana está dizendo, esse curso tem que ser presencial, gente. É uma boa ideia, mas nós vamos fazer via Zoom, porque vão ser 3 encontros, um em cada mês. Entre um encontro e outro, vocês vão ter atividades a fazer, reflexões a fazer, né? Nós vamos estar oferecendo um material para prática clínica, para reflexão dessas habilidades que a gente ainda pode desenvolver. Porque a relação terapêutica, eu vou usar uma palavra porque não está me vindo outra, tá? A relação terapêutica saudável, né, adequada, ela pode ser desenvolvida. É uma habilidade que você pode aprender. Mas não basta fazer um curso, a pessoa que faz a propaganda contra, né? Você precisa ser uma pessoa trabalhada na sua terapia. Porque as questões que surgem no consultório, elas precisam ser tratadas. Inclusive, questão da pandemia. Uma última palavra, meu amigo. Você quer falar alguma coisa? Muito obrigado. Ah, Estou cada querido. vez mais feliz por nossa parceria. E agora eu quero ver as É. pessoas se inscrevendo no curso para a gente poder dar continuidade a essa sinergia, né? Porque é muito legal poder sair do. Existe um princípio da ergonomia, né, que é a ciência haitiana, que eu estudei muito, que é a questão da energia. Né? Você já reparou que às vezes você passa por uma loja e tem umas pessoas conversando, cliente, vendedora e tal, e você tem vontade de entrar, né? É um campo que te atrai. Né? Você pensa que você está atraída pelos produtos, não, você está atraída pela energia que está rolando ali. Aí você vê que a vendedora e a outra cliente têm uma interação viva, está uma coisa interessante acontecendo, né? E isso vai chamando. Né? E às vezes você entra numa loja, quando eu entro numa loja e ninguém me vê, eu penso no que eu estou sentindo. Eu acho que eu agora sei como é que é o modo invisível. Eu aprendi com Harry Potter, agora fiquei invisível. Ninguém me vê. Né? Quando a energia Olha, some. Quando a gente está você em não grupo e precisa. tem a Ah, possibilidade das pessoas, né, tirarem suas máscaras, e não é só a máscara da Covid, né, a máscara do self, né, e se revelarem, a gente cria um campo muito mais vivo, né, de interações. E isso acontece até pelo Zoom. Né? Está acontecendo agora entre nós e pode acontecer ao vivo, pode acontecer num encontro pelo Zoom. Então, vamos lá, vamos botar nossas sinergias para trabalharem a nosso favor. Né? Porque sim, é sim. assim que a gente Vamos lá. cresce. Eu gostaria de também dar umas palavrinhas finais, que é, me desculpem pelas perguntas que nós não respondemos. Eu peço encarecidamente que você mande no direct, que eu e Ricardo, eu já falo por ele, né? Nós vamos ter o prazer de responder, né, Ricardo? Por favor, Isso. manda no direct para mim ou para ele a É. pergunta que você quiser, o comentário que Uhum. você fez aí, que a gente não pôde ver, ler, por gentileza. Nós vamos Isso. fazer outra live antes do curso. Uhum. O primeiro módulo, né, que vai ser a parte mais teórica do nosso curso, em abril. Em maio, nós vamos ter o segundo módulo, que é sobre os mitos, que nós temos Uhum. muitos mitos na relação terapêutica. E o terceiro módulo, a gente vai desconstruir os mitos no segundo, e no terceiro, mais ou menos isso, a gente vai construir pontes nessa relação. Como que a gente vai poder fazer essa Uhum. relação e construir essa ponte, né? Tem uma música que eu Uhum. gosto muito que diz assim: palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Eu não vou cantar porque senão todo mundo vai embora. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Então, que a gente possa experimentar isso. Esperamos vocês dia 27 de março para a nossa próxima live, ampliando um pouco mais sobre isso. Quem quiser mandar as perguntas antes, a gente vai responder aqui. Tá certo? Tá Obrigado a certo, todos mais Ricardo? uma vez. Certíssimo. Vamos vencer o medo da vida. Vamos em frente. Sim, sim. E vamos com medo mesmo.
Pega a coragem e fala assim, vambora, medo, que eu tô com coragem, eu vou te... né? E vamos viver a Isso. vida com Covid, sem Covid, porque todo dia o nosso trabalho não é fácil, né, Ricardo? Todo Pois dia a é. gente está ali expondo as nossas emoções, nosso Uhum, cérebro, nosso corpo, na dor do outro, no sofrimento, com o sofrimento, né, do uhum, outro. É um trabalho que a gente precisa estar se trabalhando e se protegendo sempre. Então, uhum. faça terapia, terapeuta. Cuide de você. Gratidão, meu amigo. Obrigado, Abraço. obrigado. Obrigada a Obrigado a todo todo mundo que mundo. esteve aqui. Vai ficar gravada É, no Instagram. E quem não tem Instagram também vai poder assistir no meu canal no YouTube. Tá e no meu certo? também. A gente vai Ah, botar. também podemos pôr. Você tem É, também um canal. Nem sabia que você isso. tinha um canal no YouTube, rapaz. Pois é. Meu Como é o canal é nome dele estreito. lá? Como é o nome Somática, dele? Eu não sei o nome do somática. meu, mas. Depois eu boto Somática? lá. É, Então, pessoal, somática. procura lá Canal somática. Somática. Canal Somática Psi. Somática. Acho que é. Depois eu vi. Eu É tão também não sei. estreito, meu O canal. meu no YouTube acho que é Tereza É, Guedes. é. Guedes, Tereza Freire, Psicologia, alguma coisa assim. Então tá, Abraço, valeu. então. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.